Bom, gente, hoje eu vou estar dando um estudo para vocês, né? Vai fazer um bom tempo que eu não ministrava uma quarta-feira, e até ontem era o pastor Lucas, né? Estaria ministrando, mas ele teve um compromisso, então eu assumi aí a responsabilidade, né, de estar ministrando a palavra de Deus no coração dos irmãos nessa noite. E hoje tive a oportunidade de visitar aqui o casal ali, né? Já tarde fui conhecer ali a casa do Jonas, da Lidiane, filei um bolo lá de cenoura com chocolate, né? Muito bom. Isso é muito bom, engorda o pastor, né? Queridos, que Deus colocou, estava pensando ontem à noite, né, sobre o que o Senhor queria falar através da minha vida com os irmãos aqui nessa quarta-feira. Eu estava pensando sobre, não basta começar bem, é preciso terminar bem. Existem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que começaram bem e terminaram bem, mas também existem exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram mal, como também existem pessoas que começaram mal e terminaram bem. Falando daqueles que começaram bem e terminaram bem, Daniel, profeta Daniel, um homem que tinha um coração assim, dentro do diagnóstico da avaliação de Deus, um coração excelente. A palavra de Deus nos ensina que ele foi levado cativo para a Babilônia com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Ele era um adolescente, mas é um junior, um embaixador do rei. E ele chega ali, levado cativo juntamente com outros jovens, e ele propõe no seu coração não se contaminar. Mesmo criança, vamos dizer assim, mesmo com uma idade infantil, ele tinha um entendimento de adulto. É isso que me chama a atenção. Ele tinha uma idade infantil, mas um entendimento espiritual de adulto. O coração dele era um coração comprometido com Deus. E os historiadores dizem que ele ficou até aos 82 anos, de 12 anos até 82 anos, e a vida dele toda, ele não se desviou. Da mesma maneira como ele começou, ele terminou. Impérios caíram, caiu o Império Babilônico, caiu o Império Medo, né, Persa, mas Daniel ficou de pé. Porque ele foi uma pessoa que ele teve esse cuidado. Eu preciso começar bem, mas eu preciso terminar bem. Irmãos, e a gente começa a pensar sobre essas questões da nossa vida, e eu penso que começar bem é fácil. Vamos imaginar aqui uma dieta. Vamos dizer assim, que a gente quer fazer uma dieta para perder peso. Uma dieta aí de 6 meses para perder peso. Você começa bem, mas chegar até o final dos 6 meses da mesma maneira que você começou é outra história. Você pode até começar bem, mas 6 meses sem comer pizza, né, no ajuntamento da igreja, sem comer bolo de aniversário, nos muitos aniversários que vão acontecer nesses 6 meses, churrascada, parece que nesse período é que todo mundo chama para churrasco. Quando você não está com essa proposta no coração, não aparece nem um espetinho de gato, mas quando você propõe que vai emagrecer, tudo aparece, todos os convites, e aí são 6 meses. Então você começa bem, mas 6 meses, sei que os 6 meses você vai continuar na mesma pegada, difícil. Casamento, por exemplo, é fácil começar bem? É fácil. Basta você ser namorado de uma pessoa, criar aquele vínculo afetivo forte e, enfim, você vai no altar, é fácil você entrar num casamento. Mas eu quero perguntar, é fácil permanecer no casamento da mesma maneira, irmãos? Não é? Então a gente começa a perceber que começar bem é fácil, mas terminar bem não é tão simples assim, é outra história, né? A vida cristã é a mesma coisa.
A pessoa se converter a Cristo, aceitar a Jesus pela ação do Espírito Santo. Não estou querendo aqui dizer que é fácil, querer assim facilitar, mas é fácil uma pessoa às vezes dizer sim para Jesus. É fácil ela começar a vida cristã, mas não é tão fácil permanecer na vida cristã, sim ou não? Porque quando você entra na vida cristã, o convite de salvação para você é fácil, porque não depende de você, é graça de Deus, sim ou não? Não é o que eu fiz, não é o que você fez que nos dá a condição de começar uma vida cristã. Tudo está nele. Ele nos amou, Ele olhou para nós com graça, Ele olhou com misericórdia. Ele, Deus Todo-Poderoso, enviou seu Filho, Ele morreu na cruz, derramou seu sangue. Basta a gente aceitar pela fé. Então é fácil você ingressar na vida cristã com esse convite de graça, que aparentemente não te custa nada a não ser a sua fé. É fácil, mas só que depois você tem que caminhar dentro dessa vida, você tem que desenvolver essa vida. E aí que Jesus começa a apertar o caminho, e aí ele começa a dizer: olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, siga-me. Aquele que não renunciar pai, mãe, irmãos, esposa, marido, filhos e até a sua própria vida, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Aí você fala: puxa, mas no contrato do início não estava lendo das pequenas isso, eu não percebi que era, né? Não percebi que tinha tudo isso, né? Aí parece que fica difícil. Irmãos, eu fico pensando que nós precisamos nos preocupar não somente em começar bem a nossa vida com Deus, a gente tem que se preocupar em terminar bem. E tem um exemplo na Bíblia que tem falado muito no meu coração nesses últimos dias, que é o exemplo de Saul. Saul foi um homem que ele começou bem, ele começou humilde, ele começou com o coração quebrantado, ele começou a sua caminhada com Deus da maneira que agradava o coração de Deus. Ele, quando foi chamado por Samuel como escolhido para ser o rei de Israel, ele era um homem muito humilde. Ele olhou para si e falou: mas eu pertenço à menor tribo de Israel, que é a tribo Benjamim, e a casa dos meus pais, vamos dizer assim, nós somos o menor clã na tribo de Benjamim. Ou seja, ele se vê pequeno, ele se olha pequeno, ele se vê insignificante. E como Deus gosta dessa atitude, irmãos. Eu fico impressionado, são detalhes que às vezes a gente não percebe na Bíblia, que Deus, ele tem uma atração por pessoas que se sentem pequenas, ou que aos olhos das pessoas são pequenas, ou até mesmo aos seus próprios olhos se sentem pequenas, que começam humildes na presença de Deus. Isso também aconteceu com Davi, né? Davi era o menor. É como se o Senhor ele tivesse mais facilidade de trabalhar no coração de quem se sente incapaz, de quem se sente inadequado ou sem condição. Aí o Senhor fala: é esse que eu quero. Moisés, por exemplo, quando Deus chama Moisés, o que ele fala? Ele já aceita de bate-pronto? Não, Senhor, escolhe outro. Eu sou pesado de língua. Ou seja, na visão dele, ele não tinha condição de ser a pessoa que Deus precisava. E Deus falou: mas é exatamente a pessoa que tem esse coração que é a pessoa que eu uso. É exatamente esse tipo de pessoa que muitas vezes se sente nada, que muitas vezes se sente incapaz. É esse tipo de pessoa que eu gosto de ter nas minhas mãos e trabalhar através dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, elas dependem de mim. São pessoas que dependem. E Saul começou bem, ele começou com esse espírito. Só que quando a gente vai vendo o caminhar dele, não foi assim que terminou a sua história. Aqui em 1 Samuel, capítulo, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui,
capítulo 15. Versículo 18, diz assim: Samuel falando com Saul: E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras, porque temi ao povo, e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado, e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Então aqui, queridos, foi o momento em que culminou, vamos dizer assim, o momento em que, vamos dizer assim, culminou a queda de Saul em relação ao propósito de ser rei de Israel. A palavra de Deus nos diz que foi dada uma ordem para ele, e a ordem para ele naquele momento foi: vai, luta contra os amalequitas, extermina todo mundo, animais, pessoas, não deixe ninguém vivo. Só que o que aconteceu? Ele poupou o rei, porque ele queria mostrar para o povo a sua vitória e expor aquele rei como um troféu diante do povo, porque o coração dele se orgulhou. Ele achou que a vitória ali tinha vindo das mãos dele, e ele queria expor aquele rei como um troféu diante da nação, mostrando que Israel venceu, mas venceu com base na sua liderança. E ele poupou os animais. A ordem do Senhor era para que exterminasse tudo, mas ele poupou os animais porque os seus soldados pediram para ele poupar os seus animais. E ali o que aconteceu? O Senhor rejeitou a Saul. Ele começou bem, começou humilde, começou temente, obedeceu a voz de Deus em muitos momentos, mas no caminhar com Deus, ele foi permitindo uma mudança acontecer no seu coração. O coração dele foi mudando, o coração dele foi se perdendo no meio do caminho. Aquele homem que começou humilde já não era mais humilde. Aquele homem que começou obedecendo a Deus 100%, já obedecia a Deus parcialmente. Aquele homem que começou submisso à palavra de Deus, agora já não estava mais submisso. Então esse texto nos mostra que não basta eu começar humilde, eu tenho que permanecer humilde. Não basta eu começar obedecendo a Deus, eu tenho que permanecer obedecendo a Deus. Não basta eu começar obediente à palavra, eu tenho que terminar obediente à palavra. Aí a minha pergunta para você nessa noite: que fatores muitas vezes podem levar o coração de um crente que conhece a Deus, que serve a Deus, a ir se perdendo no meio do caminho? Quais situações muitas vezes podem interferir no nosso coração, de modo que o nosso coração ele vai se afastando da presença de Deus, da vontade de Deus? Antes de eu estar colocando aqui alguns
algumas situações que Deus colocou no meu coração, quero perguntar para os irmãos, se os irmãos têm alguma ideia, né? Larson, o que você acha? Uma pessoa começa bem, e aí de repente vai passando o tempo, servindo a Deus, olha só, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas a pessoa ela vai se perdendo no meio do caminho. O que leva um crente a viver essa experiência negativa? Vai deixar entrar no seu coração um sentimento como orgulho, humildade, submissão a Deus, vai perdendo aquele amor pela palavra de Deus, e aí isso vai como assim, a permissão que sentimentos errados entrem na nossa vida e a gente permita que eles continuem ali. Ok. Sebastião, o que você acha? Esfriamento, falta de comunhão com Deus. Falta de comunhão com Deus, muito bem. Mancida, tem alguma ideia? Uma decepção, vamos dizer, uma frustração. Distante de Deus, né? De buscar, de ir para a escola de manhã. E aquilo assim foi assim. Abateu o teu ânimo. Foi assim. Eu te senti assim. Eu estava perdendo assim a vontade de buscar Deus, tá entendendo? O ânimo, a força, a alegria. Perdendo assim, as forças foi perdendo, as coisas assim. E chegou assim. Não é o caso de Saul, o caso do irmão é um outro caso, né? Mas são circunstâncias que muitas vezes vão minando as nossas forças, vão tirando o nosso ânimo, vão roubando a nossa alegria, vão roubando a nossa paz, né? As circunstâncias, o peso dos problemas, o peso do sofrimento, o peso da dor, muitas vezes vai tirando o nosso ânimo, a nossa disposição, muitas vezes, de estar buscando a Deus, de estar na presença de Deus. Foi o que aconteceu com o irmão. Aqui no caso de Saul, não era o caso dele essa situação. O caso dele está muito mais relacionado com aquilo que o Larson falou, onde muitas vezes o crente ele começa a permitir que a infidelidade, que o orgulho, que a altivez de espírito, comece a fazer parte dos valores que movem a sua vida. Como Sebastião falou, o esfriamento que vem de uma falta de comunhão com Deus, de uma falta de intimidade com Deus. Se você olha a história de Saul, poucas vezes você vai ver Saul buscando a Deus em oração, tendo uma intimidade com Deus, buscando a presença de Deus, colocando a sua vida diante do Senhor. Eu concordo com os irmãos, todos esses fatores, e esse fator que o irmão colocou, o peso dos problemas e das aflições, muitas vezes também interferem negativamente na nossa vida com Deus, e vai às vezes nos afastando, se a gente não vigiar, se afastar do aprisco, se afastar da comunhão com o povo de Deus. Quando a gente menos percebe, a gente está distante, está lá fora do mundo e longe da presença de Deus. Mas eu coloquei aqui algumas situações que eu vi na vida de Saul, e a primeira delas, eu vou perguntar para os irmãos: contínuas negligências sem nos arrependermos nos afasta de Deus? Sabe aquela questão de você ir errando? Erra uma vez, erra duas vezes, erra 3 vezes, mas você não se arrepende? Você permite continuar a vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, mas vivendo nas negligências, sem um arrependimento sincero diante do Senhor? Isso aconteceu não só com Saul, isso aconteceu com Sansão. Quando é que Sansão caiu? Quando é que foi a queda de Sansão? Irmã Alisson. Eu quero a derradeira dele. Quando Deus cortava o cabelo dele. Quando ele revelou seu segredo para Dalila. Mas cadeira. Essa foi a derradeira.
Mas sabe qual foi a primeira? Foi quando ele pegou o mel dentro do esqueleto do leão morto. Ele matou o leão e ele deixou o esqueleto lá. Passado um tempo, as abelhas vieram e fizeram uma colmeia dentro do leão. Ele foi lá e pegou o mel, comeu aquele mel e ainda levou para casa, mas não falou para ninguém que aquele mel foi produzido dentro de um corpo morto, de um cadáver. Ele era nazireu, e dentre as determinações estabelecidas na lei por um nazireu, estavam algumas que ele quebrou praticamente todas, né? Ele não poderia tocar num corpo morto, ele não poderia beber vinho, bebida forte, e ele não poderia revelar o seu segredo. Então ali Sansão começou a cair. Ele caiu quando ele comeu aquele mel, quando ele tocou naquele corpo morto, e ele não se arrependeu. Você não vai ver em nenhum momento da Bíblia Sansão pedindo perdão a Deus porque ele foi lá e tocou naquele corpo. Mais adiante, Sansão nas festas com os filisteus, ele bebeu bebida forte. E adiante ele foi e contou o seu segredo. Ou seja, ele começa bem, ungido, reconhecido, com a unção do Espírito Santo, mas no meio do caminho ele vai tendo contínuas negligências espirituais na sua vida e não se arrepende. Eu pergunto para os irmãos, será que isso tem acontecido na vida de crentes nos dias de hoje? Será que hoje nós temos crentes dentro das igrejas que cometem um erro, não se arrepende, comete um outro erro, não se arrepende, e vai deixando, quando a pessoa se dá conta, ela já está distante de Deus. Queridos, a palavra de Deus diz que nós, se pecarmos, nós temos que fazer o quê? Confessar os nossos pecados. Quando a gente começa a vida cristã com todo aquele temor, com toda aquela consciência, irmãos, que Deus é santo, que Deus não anda com o pecado, que Deus não aceita o pecado, a gente se preocupa. A gente errou, a gente falou uma besteira, a gente falou o que não devia, a gente fez o que não devia, imediatamente a gente se arrepende. Geralmente é assim no início da caminhada cristã. O problema é quando nós começamos a nos acostumar com a vida cristã, com o sobrenatural, com o agir de Deus, e a gente erra, não acontece nada, não cai um raio na nossa cabeça, a gente não aconteceu nada, eu não morri, então vou continuar assim. Aí a pessoa não se arrepende, ela acha que não é preciso pedir perdão. Irmãos, você já imaginou se toda vez que a gente pecasse e não pedisse perdão, Deus mandasse um raio na nossa cabeça? Ia ter algum crente vivo nessa terra? Não é assim, né? Deus, ele tolera, ele espera, ele é paciente. Só que a gente não pode confundir paciência com passividade. Deus não é passivo, ele é paciente porque ele ama. Ele é paciente porque ele espera uma mudança da nossa parte, mas ele não é passivo. Vai chegar um momento em que, se nós não mudarmos os nossos caminhos, não nos arrependermos, nós vamos começar a sofrer as consequências dos nossos erros. Nós vamos começar a ter fracassos, nós vamos começar a ter derrotas, nós vamos começar a ter problemas. Por quê? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Se tem uma lei na Bíblia que ela é implacável, a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso ele também se fará. Não tem como. Se você olhar lá em Provérbios 28, 13 e 14, diz assim: aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca prosperará. Então olha só, se você encobre transgressões, se você esconde o pecado, se você não põe ele para fora, se você não denuncia o pecado na sua vida,
diante de Deus, dizendo: Senhor, eu pequei, eu errei, mas você guarda e cobre, você vai trazendo falta de prosperidade para você, nos seus caminhos, primeiro aqui na terra, depois no reino espiritual. Mas tudo tem consequências, né? Então eu vejo assim, muitos crentes começam bem, mas não terminam bem, porque vão perdendo o temor. O temor a Deus. Temor a Deus é aquela preocupação com o juízo de Deus. Sabe quando você tem preocupação com o julgamento de Deus, com o juízo de Deus, aquele respeito profundo pelo Senhor, né? Que a gente, quando nasce em Cristo Jesus, aquilo está latente na nossa vida, a gente fica preocupado em não desagradar a Deus em nada. Só que a gente vai, com o tempo, pela ação do mundo, pela ação do inimigo nas nossas vidas, a gente vai perdendo o temor. E quando o crente perde o temor, ele fica mais preocupado em ter o prazer do pecado do que em sofrer ou passar pelo sofrimento diante do juízo de Deus. Então ele, ao invés de se preocupar com o sofrimento que ele pode passar diante do juízo do Senhor, ele se preocupa mais em não perder o prazer que vem do pecado. Quando isso acontece, ele perdeu o seu temor. Quantos crentes hoje estão vivendo assim? Quantos crentes hoje estão mais preocupados com o prazer do pecado, que ele não pode perder, do que com o juízo de Deus sobre a sua vida? E a gente vê isso acontecendo também na vida de Davi. Davi, ele começou bem, humilde, servindo a Deus, derrotando o gigante Golias, e aí ele foi crescendo. Deus foi dando a ele vitórias, Deus foi dando a ele conquistas. Aí ele subiu ao trono, se tornou rei. Só que chegou um momento em que ele estava no palácio, cheio de riqueza, de poder, de autoridade, de prestígio. Aí era o ano que os reis iam à guerra. Ele falou: não vou não. Mandou Joabe no lugar dele. E ele ficou no palácio. Então naquele momento, ele já não era mais aquele Davi com aquele mesmo temor no coração. Ou seja, ele desobedeceu a Deus, mas não sentiu tristeza. Irmãos, conseguem entender isso? Não era o ano que os reis iam à guerra? Ele não era rei? Ele não tinha que ir à guerra? Mas ele falou: não vou. Ou seja, aquele temor com o juízo de Deus ficou de lado. Só que o prazer de ter a mulher de Urias, Batseba, de ter aquela mulher para ele, isso daí ele não abriu mão. Então naquele momento a gente vê que ele perdeu o temor, e a perda do temor fez com que ele desobedecesse a Deus com facilidade e caminhasse em direção ao pecado também com facilidade. Ele se desviou da vontade de Deus e ele foi em direção ao pecado. Perdeu o temor. Quando a gente perde o temor, a gente não se arrepende, a gente peca, a gente erra, e a gente não sente tristeza no coração, não sente dor na alma por estar pecando. Então hoje muitos crentes não estão bem, ou não estão caminhando bem na sua vida com Deus. Por quê? Porque estão tendo negligências contínuas sem arrependimento. Então nós que estamos aqui hoje, nós temos que pensar sobre isso. Se eu errar, eu preciso me arrepender. Tem uma história de que 3 jovens estavam conversando sobre essa questão do arrependimento, do pecar e se arrepender. E um disse para o outro assim: olha, quando eu peco, todo sábado eu me ajoelho e peço perdão a Deus por todos os pecados que eu cometi durante a semana. Se eu pequei no domingo, sábado eu me ajoelho e peço perdão a Deus por causa dos meus pecados. O outro falou: se eu peco, eu 2 dias depois eu peço perdão. Peço perdão, não vou esperar até sábado. 2 dias depois eu peço perdão.
E o terceiro falou assim: se eu peco, imediatamente eu peço perdão, porque eu não quero dormir com a minha consciência pesada diante do meu Deus. Se eu pecar, imediatamente, eu senti que eu pequei, eu peço perdão ao Senhor, porque eu preciso viver a cada dia da minha vida nesse mundo como se fosse o último, porque eu não sei quando meu Deus vai voltar, e se Ele voltar, eu quero que Ele me encontre arrependido. Amém, igreja? A gente não sabe quando o Senhor volta. Já imaginou você pecar hoje e vai pedir perdão só no sábado? Pecar hoje e pedir perdão daqui a 2 dias? Irmãos, se nós pecarmos, imediatamente nós temos que nos arrepender, pedir perdão a Deus. Lutero disse algo interessante. Ele disse que nós devemos viver nessa terra como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e vai voltar amanhã. Ou seja, todos os dias da nossa vida aqui tem que ser nessa perspectiva. Jesus morreu ontem, ressuscitou hoje, vai voltar amanhã. Eu preciso estar preparado. Eu preciso estar preparado. Eu preciso estar preparado. Então, se nós carregarmos no nosso entendimento essa preocupação constante, o pecado não vai encontrar espaço na nossa vida, como disse o Larson. Por que o orgulho, a infidelidade, a soberba começa a encontrar lugar na nossa vida? Porque a gente não se arrepende quando erra, porque a gente permite. O diabo, muitas vezes, ele só nos alcança, nos atinge, por quê? Porque nós damos a brecha, porque nós damos a condição para ele trabalhar. Se você não der a ferramenta para o inimigo, ele não tem como trabalhar. Se você não der para ele as brechas que ele precisa, ele não consegue trabalhar na sua vida. Agora, se você der, ele vai trabalhar. Então, o diabo ele não vai conseguir tocar na vida do crente que está com a vida certinho, né? O que a Bíblia diz? Existia o diabo e ele fugirá de nós. Ele vai fugir de você. Então, se você está resistindo ao diabo, as tentações vêm, você diz não. As propostas vêm, você diz não, né? Esses sentimentos errados, como o Larson colocou, vêm no seu coração, mágoa, ressentimento, orgulho, infidelidade. Você diz não, no meu coração não, porque nesse coração quem manda é Jesus. Nesse coração não, eu não aceito. Você resiste. Isso é resistir. É resistir. Aí você vai resistindo, o que acontece? O diabo foge de você. O diabo foge. Ele não consegue agir na tua vida. Você está fechado, né, para tudo aquilo que é dele. Então, uma das coisas que prejudicam a nossa vida é contínuas negligências sem arrependimento. Segundo, permitir que a bênção se torne maior que o abençoador. Irmãos, 3 perguntas para os irmãos. A bênção, a prosperidade, ela pode nos corromper? A bênção, a prosperidade pode nos acomodar espiritualmente? A bênção, a prosperidade pode nos afastar de Deus? O que os irmãos acham? O que você acha, Tatiana? É bom ter a bênção? Sim ou não? É claro que é, irmãos. Quem aqui não quer ter dinheiro? Quem aqui não quer ter coisas boas? Todos nós. E o problema não é termos coisas boas. O problema não é termos dinheiro. O problema é quando o dinheiro nos tem. O problema é quando as riquezas deste mundo nos têm. Por isso que lá em 1 Timóteo 6, eu não sei se versículo 18, diz assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Se a pessoa tiver dinheiro, mas não tiver amor ao dinheiro, está tranquilo. Por quê? Porque ela vai saber o que fazer com aquele dinheiro. Aquele dinheiro vai ser uma ferramenta na mão da pessoa. Mas se ela tiver amor ao dinheiro, acabou. Então, eu vejo assim, tem uma frase que diz assim: se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Porque existe um entendimento de que o poder corrompe, mas também existe um outro entendimento de que não é o poder que corrompe.
O poder simplesmente revela o coração que já está corrompido. Então, seja de uma forma ou de outra, a riqueza, a prosperidade, o acesso às bênçãos, muitas vezes elas podem revelar o seu coração, se ele está em Deus ou se ele não está em Deus. Então Saul, ele, em função do poder que lhe foi dado, em função do prestígio que ele tinha, das riquezas que foram colocadas nas suas mãos, ele se sentiu forte nas bênçãos, ele se sentiu forte na prosperidade que ele conquistou, e isso fez com que ele começasse a agir fora da vontade de Deus. Ele se sentiu forte porque estava abençoado, porque estava próspero, porque estava rico. Irmãos, eu vejo assim que a prosperidade, a riqueza é uma bênção, mas pode ser um problema quando nós não sabemos fazer, não sabemos usar corretamente aquilo que nos é dado. Porque Deus, ele te abençoa, ele te dá dinheiro, ele te dá prosperidade para facilitar as coisas na sua vida, para facilitar o desenvolvimento da sua missão em servir a Deus. Mas a responsabilidade de saber o que fazer com aquilo que Deus nos dá é nossa. Nós temos que saber o que fazer. E Saul, infelizmente, ele deixou aquilo subir no coração dele, e ele começou a se sentir poderoso, forte, mas em si mesmo. Então, eu pergunto para os irmãos, será que nós corremos esse risco também hoje? O que os irmãos pensam? Será que cada um de nós que está aqui hoje corre o risco de se perder, de se afastar de Deus, de perder a nossa dependência de Deus por causa das riquezas, por causa do dinheiro, por causa dos bens materiais que a gente pode conquistar nesse mundo? O que os irmãos pensam sobre isso? Você pensa sobre isso, Marcos? Não somente bens materiais. Eu vejo assim, por exemplo, a pessoa tem um filho aí, o filho é desculpa para não ir na igreja, não estar presente nos cultos. Ou então a pessoa está enferma, vem na igreja, todos os cultos, aí recebe a cura, e aí a pessoa já vem só uma vez por semana, uma vez a cada. Ou seja, é um relacionamento de interesse, né? Tipo assim, eu quero estar com Deus em função daquilo que Ele me dá. Me deu um filho, me deu riqueza, me deu um carro melhor. Aí eu não sinto mais a necessidade então de estar buscando a Deus, porque eu já tenho o que eu queria. Trabalho, emprego, né? Eu já vi gente que fez um propósito assim com Deus. Senhor, pastor, olha, se eu vender tal situação, um imóvel, isso, aquilo, aí eu vou entregar o dízimo e tal. Aí a pessoa vende. E quem disse que ela vai entregar o dízimo? Vendeu, aí, e aquela história, se você tocar no assunto, sai da igreja, né? Por quê? O coração está ali, o coração está nos bens materiais. Então, irmão, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, vamos lá. Aqui tem um alerta para nós, um alerta para toda a igreja, né? Para nós que estamos aqui hoje. 1 Timóteo 6. Timóteo 6,6. O que diz aí, Lário? Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Eu vou ler o 7 aqui. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição
e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então olha só, o amor ao dinheiro, a cobiça, o desejo de ter muitas riquezas. E a palavra de Deus diz que grande ganho é a piedade com contentamento. A pessoa que consegue estar contente com aquilo que Deus lhe dá. Não estou dizendo para você ser uma pessoa acomodada, para você não ter sonhos, para você não ter a ambição na medida certa de querer melhorar de vida. Não estou dizendo isso. Eu acredito que todos nós precisamos querer crescer, precisamos querer trocar muitas dos nossos móveis. Imagina nós estar com o móvel caindo lá tudo aos pedaços. Não, mas eu preciso ser humilde, porque a Bíblia diz que eu não posso querer coisas melhores. Não, não é isso. Se você tem lá móveis que estão ruins, você tem que querer trocar sim. Colocar um móvel melhor na tua casa, uma geladeira melhor, um sofá melhor. Você tem que ter esse desejo de querer melhorar. Se é possível melhorar na sua casa, construir, aumentar, tudo isso é bom. O que a palavra de Deus está dizendo para nós é que nós não podemos deixar que o amor por essas coisas nos leve a ser pessoas gananciosas, insatisfeitas, que não reconhecemos o cuidado de Deus, que não agradecemos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Então, Saul, ele também foi uma pessoa que caminhou pelo caminho da ingratidão. O profeta Samuel diz assim: Saul, você foi escolhido como o menor da sua tribo. O Senhor te escolheu, te colocou como rei sobre Israel. Isso pareceu um pouco aos seus olhos. Sabe quando a pessoa é confrontada com a situação de que ela não tinha condição realmente, Deus deu a condição, e agora na hora dela retribuir a Deus com obediência, com fidelidade, ela simplesmente esquece de Deus. Por quê? Porque ela deixou que o amor pelas coisas que ela recebeu fosse maior do que o seu amor por Deus, o seu amor pelo abençoador, por aquele que abençoa. Então todos nós estamos sujeitos a passar por essa situação se nós não vigiarmos o nosso coração. Outro ponto, irmãos, se preocupar mais com a vontade das pessoas ou com a aceitação das pessoas do que com a vontade de Deus. Será que isso acontece hoje, irmãos? A gente está mais preocupado com o julgamento das pessoas, em querer agradar as pessoas, e a gente se esquece de agradar a Deus por querer agradar os outros. Será que isso acontece? Acontece muito. Hoje, às vezes, nós queremos fazer a vontade das pessoas. A palavra de Deus diz que Saul tinha que matar os animais, mas os soldados falaram: não, Saul, nós queremos esses animais. Aí naquele momento, para agradar os seus soldados, ele poupou os animais, mas ele não se preocupou em desagradar a Deus. Então muitas vezes nós estamos diante dessa situação na nossa vida. Às vezes nós nos afeiçoamos às pessoas, e às vezes porque temos uma afeição, uma amizade, uma ligação de afeto com uma pessoa que está pensando errado, que está agindo errado, a gente, para não perder a amizade com aquela pessoa, para não gerar uma rusga, um problema no relacionamento com aquela pessoa, a gente acaba fazendo a vontade daquela pessoa, contrariando a vontade de Deus. E eu vejo que isso acontece, infelizmente acontece com muitas pessoas, principalmente os crentes mais jovens, Eu não quero perder a amizade com fulano, com ciclano, então aí a gente acaba cedendo às vontades daquele que não tem compromisso com Deus, e aí eu acabo também perdendo meu compromisso com Deus, porque acabo querendo agradar mais as pessoas do que a Deus. Saul representa o tipo de líder que queria agradar mais os seus liderados do que o Senhor. Então nós não podemos cair nessa cilada, porque os liderados dele eram pessoas que estavam com o coração cheio de egoísmo, materialismo. Não havia uma preocupação em agradar a Deus. Saul, ele tinha que permanecer firme em fazer a vontade de Deus. Ele levaria todo mundo a fazer a vontade de Deus junto com ele, mas ele permitiu agradar as pessoas mais do que a Deus. Jesus tem uma palavra muito forte para os seus discípulos nesse sentido. Ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, o que ele diz? Eu confessarei
diante do meu Pai, que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, em que contexto está essa palavra? Está dentro do contexto onde nós muitas vezes preferimos fazer a vontade das pessoas, negando a Jesus na nossa vida, negando o nosso compromisso com Jesus na nossa vida, porque queremos agradar as pessoas, queremos fazer a vontade das pessoas. Então isso é perigoso, irmãos. Se nós queremos ser confessados no céu por Jesus, nós temos que confessar Jesus aqui na terra, né? Então, ambiente de trabalho geralmente é um lugar onde tem muita pessoa que não tem compromisso com Deus, né? Principalmente nós homens nos relacionamos com outros homens que não têm compromisso com Deus, e aí a gente é convidado a trair nossa esposa. Sim ou não, homens? Somos convidados a trair nossas esposas, somos convidados a tomar uma birita depois do trabalho, somos convidados a nos envolver com o esquema financeiro, somos convidados a muitas coisas. E aí pesa aquela situação: se eu disser não, eu vou ficar mal no trabalho. Se eu disser não, eu posso correr o risco de perder a amizade do fulano, perder a amizade do ciclano, de me complicar no meu trabalho. Aí a pessoa entra naquela tentação de querer agradar os homens para se manter empregado ou se manter no relacionamento com as pessoas, desobedecendo a Deus. Desobedecendo a Deus. Isso é um risco que acontece com muitos cristãos que estão aí fora, com todos nós. Eu lembro da história, eu não sei se é uma história ou não é história, mas conta-se que um rapaz se converteu e o patrão dele não gostava, tipo assim, aparentemente não gostava de crente. E aí ele chamou o rapaz para conversar e falou assim: é verdade que você se converteu ao cristianismo? Você agora é um crente no evangelho? O rapaz falou: é. Aí ele falou assim: então é o seguinte, você tem de hoje para amanhã para pensar a sua vida aqui na empresa. Se você quiser continuar trabalhando nessa empresa, amanhã você vai ter que vir e negar essa sua fé. Aí eu vou continuar, vou manter você no emprego, né? Agora, se você chegar aqui amanhã dizendo que continua sendo crente, eu vou ter que demitir você. Aí o rapaz foi embora, ficou pensando. Aí no dia seguinte ele voltou e ele disse: olha, eu preciso do emprego, então eu vou abrir mão então da minha fé. Tipo assim, vou negar a minha fé em Jesus. Aí o patrão dele olhou para ele assim e falou: pois é, assina aqui a sua demissão. Aí ele falou: ué, mas o senhor falou que se eu negasse minha fé eu ia continuar empregado. Ele falou: uma pessoa que não tem a firmeza de manter a sua fé num Deus que é o ser mais elevado na sua vida, se você não consegue ser fiel ao seu Deus, você não vai ser fiel a mim, então você também não serve para ser meu funcionário. Então naquele momento que aconteceu, aquele rapaz perdeu exatamente seu emprego. Por quê? Porque não conseguiu permanecer na sua fé. Às vezes nós somos tentados, somos colocados em situação de prova para ver se verdadeiramente nós somos fiéis a Deus. E se nós somos fiéis a Deus, nós também conquistamos a fidelidade dos homens. Irmãos, eu já trabalhei fora, eu já trabalhei secularmente. Eu fui tentado de todas as maneiras que os irmãos imaginam, e graças a Deus, depois que eu aceitei a Jesus, fiquei firme no meu local de trabalho. Nunca aceitei um convite errado. O que aconteceu? A instituição onde eu trabalhava, a instituição bancária que eu trabalhava, viu que eu era uma pessoa de confiança e me deram uma missão de resolver um problema numa agência onde havia muitos esquemas financeiros, e eu pude ali ajudar, vamos dizer assim, ao gerente daquela agência a resolver aquelas questões.
Mas por quê? Porque durante todo o tempo de trabalho que eu fui construindo ao longo do tempo, as pessoas foram vendo que eu tinha compromisso com Deus. O meu compromisso com Deus me deu credibilidade diante das pessoas. Então é isso que Deus quer fazer com você. Se você servir a Ele, você vai conquistar credibilidade diante das pessoas. As pessoas vão te respeitar. As pessoas vão olhar para você e dizer: não, aquele ali é digno de confiança. Aquele ali é digno de ser respeitado, é digno de receber um cargo de confiança. Por quê? Porque é uma pessoa correta, é uma pessoa que tem fidelidade, e essa fidelidade vem da sua fé no seu Deus. Então, queridos, encerrando essa palavra, uma outra situação que pode complicar a nossa vida é a gente colocar o ritual do culto acima da vida do culto. Saul, ele disse que ele preservou os animais para oferecer o quê? Holocausto, sacrifício a Deus. Só que Samuel disse a Saul: Deus tem tanto prazer em holocausto, em gordura de carneiro, em que se obedeça a sua palavra, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então, naquele momento, Saul, ele deu mais valor ao ritual espiritual e não à vida espiritual. Quando a gente fala de obediência, irmãos, isso é ritual ou é vida? Como é que você entende obediência na sua vida? Obediência para você é um ritual ou vida? Obedecer a Deus, né, irmão? O que você entende, Débora? É vida. No ritual existe obediência? Existe. Mas só que a obediência não está restrita ao ritual. Obediência é tudo que nós fazemos quando nós vivemos a nossa vida em Deus. Quando nós perdoamos, quando nós levantamos quem está caído, quando nós damos bom testemunho lá fora, quando nós praticamos a palavra fora do templo, fora da igreja, nós estamos obedecendo a Deus. Quando nós, irmãos, temos a oportunidade de brigar e a gente abre mão disso para fazer a vontade de Deus, tudo isso é obediência. Então, obediência não é ritual, obediência é vida. Então, muitas vezes nós fazemos o nosso ritual de culto, né? Um ritual que tem como objetivo ensinar, instruir, prestar a Deus louvor, adoração, que é o nosso culto. Mas nós não podemos colocar isso acima da nossa vida espiritual, né? O estarmos aqui é consequência de uma vida com Deus, sim ou não, irmãos? Então, quando nós vivemos em obediência, nós estamos agradando a Deus, independente do nosso ritual, independente dos sacrifícios que a gente faz diante de Deus nos nossos rituais espirituais. Então, nessa noite, eu quero deixar essa palavra no seu coração, para que você pense, né? Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Então, não basta você começar humilde, você tem que terminar humilde. Não basta você começar obedecendo a Deus, com temor no coração, se arrependendo dos seus pecados. Até o final da sua vida você tem que continuar obedecendo a Deus, tendo temor a Deus. Pecou, se arrepende, mantendo a mesma posição, a mesma constância, porque a vida cristã, alguém disse, eu concordo, ela não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Na corrida de 100 metros, os fatores importantes é a velocidade e a força. Na maratona é a resistência. Não basta você ser rápido, não basta você ser forte, você tem que ser resistente, você tem que ir até o fim. A maratona, ela não é uma corrida que acaba rápido, ela é uma corrida longa, ela é uma corrida demorada. Então, a nossa caminhada com Deus nessa terra não é para ser uma corrida de 100 metros, é uma corrida longa, vai exigir de nós perseverança, vai exigir de nós determinação, resistência,
Nós vamos ter que dizer não ao pecado todos os dias, durante um ano, 10 anos, 20 anos, 40 anos, mas mantendo a mesma disposição, para que a gente possa começar bem e possa terminar bem. Amém, irmãos? Todos entenderam? Vamos ficar em pé então nesse momento. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, pela sua palavra. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, por tudo que o Senhor, ó Deus, tem ministrado em nossos corações dentro da sua casa. Ó Deus, sabemos que o Senhor é Deus